Opa, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas ao podcast Mundo da Semijoia aqui no YouTube, no Instagram, onde eu recebo sempre uma pessoa do ramo de semijoias que tem grandes conhecimentos em um assunto específico para trazer aqui um bate-papo sobre o ponto que essa pessoa domina, né? E a nossa convidada de hoje é a Adriele. Adriele aí que é uma pessoa, uma amante, digamos assim, né, do ramo das semijoias, das joias, e a gente vai trazer hoje aqui um conteúdo sobre como que você pode diferenciar o teu negócio de semijoias, enfim, de pratas, né, de acessórios, fazendo o design, né, fazendo as tuas próprias peças, ou pelo menos desenhando as tuas próprias peças. Então, para a gente começar, queria dar as boas-vindas, né, Adriele? Seja muito bem-vinda aí ao podcast. Muito E, obrigada. e para a gente iniciar, eu queria que você apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Adriele, né, a tua história dentro do ramo, enfim, como é que você iniciou, e contar um pouquinho da tua trajetória profissional, e aí a gente vai entrando nos assuntos aí. Tá bom. Muito obrigada, né, primeiro por estar aqui, pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu comecei como secretária numa fábrica de joias aqui em São José do Rio Preto, e foi aonde eu conheci o mundo das joias. Eu já gostava de desenhar, mas não era nada técnico, fiz uns desenhos sem jeito nenhum, meus patrões gostaram e investiram em mim, me pagando um curso de desenho de joias, né, na mão ainda. E eu também sou amante da tecnologia, e aí eu fui para a parte da modelagem 3D de joias, porque dentro da fábrica tinha o setor e eu já comecei a ver ali como que funcionava e como que era, e fiquei encantada. Aí eu fui juntando os dois, trabalhei por 2 anos, um pouco mais de 2 anos dentro de fábrica, e depois eu fui trabalhar por conta, prestando serviço para várias empresas, tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes do mercado, com vários tipos de clientes, desde joia mais cara, né, peças mais caras, até a peça comercial, semi-joia, bijuteria, né, então tive a oportunidade de passar por todos os setores aqui dentro do nosso mundo das joias, né. Que legal, que legal. Nossa, então você tem bastante experiência nesse quesito, né? Tem bastante autoridade para falar sobre esse assunto. E para a gente começar também, eu queria te perguntar, né? Quem que é essa pessoa, né? Quem que é o designer? Porque quando a gente fala de design, eu pelo menos, né? Normalmente falou design, eu penso design de faz arte de Photoshop, sabe? Essas coisas assim. Falar, onde é design? Eu já penso isso. Só que tem vários tipos de design, né? Inclusive, esses dias eu tava vendo, tem design de páginas, tem design, cara, tem design UX, tem uns nomes doidos para design, que uma infinidade de nome, né? Então, eu queria Designer que de você. sobrancelha. Design de sobrancelha, olha só que doideira isso aí, é bem lembrado, design de sobrancelha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o designer, né dentro desse ramo, e o modelista 3D de joias. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é isso. Bom, são 2 profissionais diferentes, eu gosto de começar explicando por aí, porque o designer de joias, ele vai ter conhecimentos sobre consumo a cultura de compra do consumidor, né, o que está impactando na compra no momento, entender qual o objetivo, né, qual o desejo que aquela marca quer passar através das peças que ele vai criar com aquele designer. Então, o designer ele tem conhecimentos específicos que o modelista de joias, que é a pessoa que vai tirar do papel, passar para o computador para ir para o processo de produção, não precisa obrigatoriamente ter, né? Você pode encontrar um designer e modelista, tanto que eu me denomino assim, você pode encontrar numa mesma pessoa, só que geralmente é separado, tá? Então, o Entendi. designer Então, deixa eu só te interromper, só para ver se eu entendi, pode. então. Então, seria tipo assim, a gente tem a pessoa que é, tem a ideia e a gente tem aquela que executa. Seria tipo isso? A pessoa que... Isso. Seria tipo o mestre de obras e o pedreiro. Tipo isso. A pessoa que tá lá pensando e a outra que executa. E, eventualmente, a gente tem a mesma pessoa, ou as duas profissões na mesma. Seria tipo isso? Isso, exatamente. Seria como se fosse o arquiteto e o engenheiro. O arquiteto Hum. ele vai criar o conceito daquela casa toda diferente, de acordo com o que os desejos, os sonhos ali do cliente que vai ser dono da casa, e o engenheiro vai tornar isso possível. Né? Então é uma junção, uma conexão ali, os dois profissionais eles se completam muito, e é uma coisa até que eu vejo pouco no nosso mercado, que é a união desses dois profissionais para conseguir melhores resultados, tanto de custo de produção,
quanto melhores resultados de conceito, de diferenciação, de tornar uma ideia muito louca, muito diferente possível dentro do processo de produção, que já é uma parte do modelista 3D, conhecer o processo de produção, olhando para o design que o designer criou. Designer, gente, é o profissional, tá? Design é a profissão ou o objeto com aquele desenho todo diferente. Eu gosto também de trazer porque eu falo as duas palavras aqui, às vezes pode ficar confuso. Então, o designer ele vai trazer a ideia baseado no que o cliente quer passar de mensagem como diferencial de marca. Pode ser para o conjunto total da marca ou só para uma coleção. E o modelista 3D vai olhar para aqueles desenhos que foram feitos, para toda aquela criação, e vai fazer o 3D de uma forma que seja possível de passar pelo processo de produção e chegar na mão no cliente final, né, no setor de vendas. Até aqui eu gosto de dividir o setor joalheiro em três partes diferentes: parte do desenvolvimento, que é onde fica o designer e o modelista, a parte da produção, que é muito conectada com o modelista, porque o modelista precisa conhecer para fazer a modelagem corretamente e funcionar, e aí entra várias questões, porque cada fábrica tem uma tecnologia diferente, tem uma mão de obra diferente, às vezes o pessoal que está lá dentro tem facilidade de trabalhar com peças super finas, delicadas, tem profissional que não tem, que ele é mais rústico, né? Então, tudo isso tem que ser visto, e o último setor é o setor de vendas, que aí ou vai para venda para loja, para joalheria, para sacoleira, para quem vai começar uma marca de joias ali com as peças prontas, né? E para o cliente final. Então, são três áreas, e o designer e o modelista tá lá na primeira. E só que o designer, ele se conecta com a última, com a parte de vendas, porque se ele não entender o setor de vendas e a mensagem que a marca quer passar, ele não consegue desenvolver uma peça adequada para sua marca. E isso é muito importante, porque assim, quando a gente fala de o designer tem que entender de venda, a gente está falando basicamente dele conhecer o público que ele vai vender aquele produto também, né? Eu falo muito sobre isso, porque vamos imaginar assim, pô, o cara vai lá e a designer ou designer, né? Inclusive dentro desse ramo tem mais mulheres ou mais homens como designer? Tem mais mulheres, eu vejo mais mulheres. Mais mulheres? Legal. Então vamos usar a designer. Então, quando a gente fala da designer, ela fazer esse desenho, ela precisa pensar no público que ela quer atingir. Ou, por exemplo, né, essa designer, vamos imaginar assim, eu tenho uma marca de semijoias, né? Eu posso, por exemplo, pegar, contratar uma designer e para ela ser uma pessoa para que vai desenhar os meus produtos e eu terceirizar essa fabricação para eu conseguir vender os meus produtos próprios, digamos assim, a minha própria linha de produção. Eu vejo que tem grandes marcas no Brasil hoje que fazem esse trabalho, né? Algumas têm o próprio design, tem o designer interno, só que são empresas que possuem toda essa parte fabril. Então tem a parte da fundição, né? Faz a parte da folheação do produto, ou quando é o design da própria joia mesmo, né? Fundição na joia mesmo. Então tem todo esse ponto. Mas isso é possível, então, se eu quiser, ou o pessoal que está assistindo aqui quiser fazer esse trabalho, isso dá para ser feito? Dá para ser feito. Eu tenho dentro, né, dos os alunos que eu tenho ali, falando um pouquinho da profissão modelista de joias específico, tem muita gente que quer ter a sua própria marca e quer trabalhar com peças que ela mesma cria. Então você pode só ter uma pessoa para fazer o desenvolvimento para você e terceirizar todo o resto sem problema nenhum. Até nisso, nessa questão de você preferir ter uma pessoa contratada ou trabalhar de forma freelance, tem alguns cuidados que eu vou falar depois, mas isso se relaciona com o quanto você se identifica também com o profissional, né? Às vezes você acha um profissional que sabe ali passar as ideias e a coleção sempre faz sucesso, você vai querer aquele profissional para você. Né? Então você faz um contrato mais fechado com ele, né? Depois a gente até pode falar um pouquinho sobre as opções de contrato que eu nem tinha colocado aqui na nossa pauta. Pô, legal, isso é interessante, hein? Eu pergunto porque assim, né? Hoje dentro do ramo de semijoias, como é que a gente trabalha hoje, né? A gente basicamente compra a semijoia da fábrica, né? Só que a fábrica ela já te passa o modelo pronto, né? Ela te manda lá um catálogo de mercadorias, ó, isso aqui é um monte de semijoia no bruto que a gente chama, né? Que é a Uhum. semijoia sem ter feito a folheação e tal.
E aí você vai e compra aquele produto. Mas qual que é digamos assim, o ponto negativo disso, né? É que muita gente vai comprar o mesmo produto. Você vai ter muitas pessoas com o mesmo tipo de mercadoria. E essa questão que você está falando de fazer o design e terceirizar a fabricação, é genial, porque você acaba tendo tendo uma competitividade diferente, né? Você acaba tendo um elemento competitivo um pouco diferente, que é o produto diferente. E isso aí é uma sacada muito interessante. É o que traz o diferencial para a marca. Nessa parte, a gente pode assim, a pessoa que vai produzir, ela pode até produzir com uma fábrica que ela compra bruto mesmo. E aí é negociar com a fábrica, talvez, um período de exclusividade, porque a fábrica ela vai ganhar em cima da produção. Porque Uhum, a gente vai comprar da fábrica que a gente costuma trabalhar, porque gosta daquele acabamento, já tem, né, intimidade ali, né, com a empresa, já tem um relacionamento formado, né, que já vem de outras compras. Então, pode combinar com essa fábrica de fazer modelos exclusivos para você, e aí vocês fazem um contrato de sigilo, de garantia, por um determinado período, um ano, né? Então, depois de um ano, você vai poder liberar essas peças, porque aí eu já passei pela minha coleção. Aí, depois que a foto está na internet, né? A gente entra ali naquela questão de cópia. E se faz muito sucesso, vão copiar você. Então, quando faz sucesso é bom, né? Só que tem essa parte, só que é um risco que a gente quer correr, porque se está fazendo sucesso e que se você foi que lançou primeiro, isso é muito importante. Vai te dar ainda mais nome para sua marca, porque vão olhar para sua marca e vão olhar para as outras peças e vão falar: ah, quem lançou isso no mercado foi tal marca. uhum, Então, pode ser feito esse tipo de contrato com as fábricas, né? Um contrato ali de sigilo por um período, para depois a fábrica também utilizar isso ao seu favor, né? Vamos dizer assim, ou não. Também pode-se fazer contratos uhum. fechados, ou não quero que isso seja vendido para outros clientes. Não, legal. E tudo é negociável, né? Tudo é uma questão de avaliar e dá para fazer teste também, né? Pô, vou fazer um desenho aí de uma coleção, uns 10, 15 modelos ali, mando fabricar e eu não peço exclusividade, né? Às vezes você consegue lá fazer poucas peças para teste e lança, porque de toda forma, mesmo que não tenha exclusividade, você vai ser a primeira a lançar, né? Porque é você que desenhou, você produziu, vai chegar para você e você vai ser o primeiro a vender. A menos que você seja, né, uma marca com renome nacional, que você vai colocar no teu site e no outro dia as blogueiras vão estar usando. Caso contrário, isso talvez você vai vender regionalmente, você pode testar e depois, numa próxima coleção, você faz um contrato. Então, tudo é uma questão de analisar, né? O que eu posso fazer, como que isso pode ser encarado. E eu vejo também que essa questão do design é um ponto muito interessante, porque eu falo muito sobre diferenciação de marca, né? Eu falo muito pro pessoal assim, olha, gente, a gente está vivendo numa época, né, num momento histórico de que tudo já existe. De que, pelo menos, tudo aquilo que a gente conhece, né, já existe, salvo quem não conhece ainda. Mas, cara, quando você fala de produto, praticamente está tudo aí, né? Quando você fala, pô, semi-joia, já foi inventado. Ah, e celular, modelo de celular. Cara, você pega o iPhone, o aparelho é o mesmo desde o iPhone 8. É a mesma coisa, muda um pouquinho a câmera, o resto é tudo igual. E nós estamos no Muda a quantidade 13. de Aí pode pôr uma câmera para cima, uma câmera, o design, muda o design. Põe uma câmera para cima, uma para vender mais, mas é a mesma coisa, né? Agora, quando você consegue ter um elemento de diferenciação como esse, que é criar o próprio produto, ao meu ver, você larga muito na frente. É o que grandes marcas fazem, né? Você pega uma Vivara da vida, você pega aí, né? Enfim, tem várias marcas grandes aí que fazem esse trabalho muito bem feito e é onde se diferencia, né? Um dos elementos de diferenciação. O que você vê em relação a isso? O que você pensa em relação à diferenciação da marca em termos dessa questão do design, né? De fazer o próprio produto? Então, o trabalho do design, ele não é sozinho, né. Eu trabalhei com a Vivara e eu consegui entender de uma forma muito presente como que é o desenvolvimento de uma coleção. Então começa ano antes. E não é só você fazer uma peça, você entrar em contato com o designer e pedir para ele desenhar uma peça diferente. Então, a parte de diferenciação, e ela entra muito naquele pensamento de crescimento empresarial, que eu vi você falando numa live, né, que de você entrar no mercado com o pensamento de crescer. O que que eu preciso para crescer, para desenvolver minha marca, para sair
do mesmo, né? Do que tá a maioria das pessoas ali, dos profissionais. Então entra a parte de branding, que é a mensagem que você passa na sua marca, as cores que você usa, como que você se comunica, quais os ícones, os símbolos que você usa na sua marca, né? Como é o desenvolvimento disso, para qual tipo de cliente você quer falar. Então, tudo isso que está lá na parte da venda tem que estar muito claro para quem é o dono da marca antes de entrar em contato com o designer e para desenvolvimento da coleção. E uma marca só pode falar com diversas pessoas. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o público, né? O que as pessoas compram da sua marca de semi-joias? Ou de joias, né? Não sei quem está do outro lado. Né? A maior parte das pessoas vai responder o próprio produto, né? Compra semi-joia, compra joia. Só que não. As pessoas, elas compram um pedaço de identidade. Então, elas olham para uma marca e elas veem nessa marca um pedaço de identidade, ou que elas têm mesmo, ou que elas gostariam de ter de uma forma mais presente. Então, é quando a propaganda, o marketing de uma semijoia ou de uma coleção relacionado à marca passa uma sensação de elegância, de poder, de leveza, né? E uma mulher só, ela tem todas essas personalidades, só que em momentos diferentes. Né? Então, é saber trabalhar tudo isso para realmente fazer a marca crescer e se fixar na mente do cliente, do consumidor e do concorrente também. Sim. Não, isso que você falou é interessantíssimo. A mulher, ela tem todas essas características, só que em momentos diferentes. Isso é genial. Isso é genial. Porque Tem assim, hora que eu sou a mulher leve e tem hora que eu sou a mulher determinada, focada, que eu uhum, me sinto poderosa e quero fazer acontecer, né? Então, são momentos e tudo isso vai uhum. mudar o jeito que eu me visto, o jeito que eu me arrumo, o jeito que tá o meu cabelo, as joias que eu uso, né, os acessórios. Então, é tudo relacionado a como a gente se sente. E dependendo de como que você está se sentindo naquele dia, naquela semana, por exemplo, o teu olho, ele vai se interessar por coisas diferentes às vezes do que da semana passada, Exato. por conta do sentimento. E aí, isso que você falou também de identidade, né, um pedacinho de identidade, é a conexão, né? A pessoa, não só a mulher, mas eu acho que todo mundo, as pessoas elas Tudo, querem homem se e sentir mulher. representadas, né? Isso está muito em alta. A pessoa quer ter representatividade. Tanto que está muito em alta, né? As pessoas falando, fulano não me representa, ciclano não me representa, não sei o que não me representa. Por quê? Porque as pessoas querem ser representadas. E aí, quando ela olha para uma marca ou para uma coleção e ela se sente representada, existe uma chance muito grande de virar cliente, né? Virar cliente. E aí você estava falando, eu estava lembrando. A gente lançou uma coleção agora lá na nossa marca, agora no mês de março, tá? Ficou durante todo o mês de março a campanha de marketing. Então foi feita uma antecipação de lançamento, né? O nome da coleção chama Coleção Esther. E olha que interessante, a coleção Esther, essa mulher Esther é a Esther da Bíblia, que é uma mulher forte, determinada, que passou por vários problemas na vida, várias coisas. E a gente criou uma narrativa, né? A gente contou a história da Esther num vídeo de lançamento da coleção. E a gente recebeu mensagens de pessoas chorando, que, cara, que incrível esse vídeo, eu me Tô identifiquei arrepiando com a aqui. Esther, eu me identifiquei. Não, depois você assiste o vídeo pra você ver. E, cara, não sei, é muita coisa, muita mensagem assim a gente recebeu. Por quê? Justamente por esse ponto, porque a pessoa se sentiu representada por aquele vídeo. E aí você vê, né? É, talvez ela se sentiu representada naquele momento com aquela coleção. Só que se eu venho agora e eu lanço uma coleção que não seja falando da força da mulher, mas eu venho com uma coleção falando da feminilidade, talvez, ou da beleza, ou da alegria, né? Eu trago um outro contexto com uma nova coleção, a pessoa que está lá acompanhando, ela também vai se sentir representada por aquilo no momento que ela estiver feliz ou tiver alegre. Então, isso que você Uhum. falou é muito interessante. Cria todo esse contexto para a pessoa. E olha que louco, a força que isso tem, no mês de março, agora, normalmente é o mês mais parado de venda. Sempre foi um dos piores meses do ano. Acho que o pior mês é março, não sei porquê, mas sempre foi. Interessante que esse mês vendeu 3 vezes mais do que fevereiro, por causa, Nossa, por causa do do lançamento da lançamento. coleção.
É, É, essa conexão da história que você contou, né, que é trabalhar o sentimento que você quer passar, ali a relação da peça com o como a pessoa se sente, isso é muito forte. Realmente faz toda a diferença. Por isso que as grandes marcas usam grandes ícones, né, grandes mulheres para fazer propaganda, Gisele Bündchen, Marina Rui Barbosa, né, teve agora a H. Stern, eu não sei quanto tempo faz, usou a Constanza, que é uma mulher, assim, de mais idade, mas uma mulher incrível, você olha para ela, é uma mulher admirável, né, que a gente quer chegar naquela idade, quer estar igual ela, quer estar bem igual ela, elegante igual ela. Então tudo isso mexe, né, no nosso inconsciente. E inclusive, né, a diferenciação de marca, ela vem, trabalha no consciente, no que a pessoa quer se tornar e às vezes não tem aquilo tão presente, e também no inconsciente. que legal, que legal. E no fim, tudo são pessoas, né? Tudo são pessoas, tudo é sentimento, é emoção, são coisas que se misturam. E a marca, a empresa, a pessoa que vende, que entra nesse campo, ela entra num campo completamente inexplorado. Completamente inexplorado. Aí entra essa questão da diferenciação, que você falou, né? Muito bem. Ah, se eu perguntar aqui o que que você vende, a maioria vai responder produto. Realmente, produto é o fim, É né? o fim. É o fim, não, desculpa, é o meio. Você está vendendo a semi-joia como um meio de conectar o teu cliente ao sentimento, à emoção, né? É uma forma de conexão o produto que você vende. E quando você traz isso, quando você entende que eu preciso trabalhar emoção na minha marca ao invés de trabalhar só o produto, é onde o pessoal se diferencia. Por isso que às vezes assim, a gente vê muita marca, muitas pessoas do ramo focada muito em produto, né? Eu bato muito nessa tecla de onde que eu encontro o produto mais barato, aonde que é o fornecedor mais barato, e se esquece desse ponto importante, que é entender, ótimo você ter um produto barato, excelente você ter margem, muito bom, mas e o que que você vai causar com esse produto? E você vai vender esse produto? Em que contexto que ele vai ser vendido? O que que a pessoa vai sentir quando compra, né? Então é uma preocupação que eu vejo assim, que talvez as pessoas mais iniciantes não têm e tá tudo bem também não ter essa É. preocupação, porque está começando, né? Talvez não está presente para isso ainda. Mas quem já está há 1, 2, 3 anos no mercado, é importante começar a olhar para esse lado aí para entender, né? Que isso vai te ajudar muito. E aí essa relação da modelagem 3D, da criação da própria marca, do próprio produto, é, e colocando isso para venda, entendendo a mensagem, nossa, isso faz um sentido absurdo dentro da diferenciação da marca, absurdo. E aí, o que você vê de benefício, assim, Adriele, é sobre isso, né? Sobre o benefício em si da diferenciação e do design de joias. É bom, a diferenciação em si, ela vai te colocar na mente do consumidor, né. Então você trabalhar tudo que relaciona à diferenciação de marca, começando com o próprio nome da marca, né, com as próprias cores que você trabalha na marca, a mensagem que você quer passar através da sua marca. Tem sempre uma mensagem principal, um sentimento principal, e tem outros vários que vão mudando de acordo com as coleções, com as cores usadas nas peças e tudo mais, né. O benefício é você se fixar de um jeito na mente do cliente, que a hora que a pessoa pensa: "Preciso comprar uma semijoia para um evento especial", ou "Ai, eu acho que eu estou precisando de acessórios novos, eu estou muito tá mais simples", a pessoa pensa na sua marca, né. Então é você conseguir, se tornar uma referência na mente do cliente. E naturalmente, né, até na mente dos concorrentes, né. Porque quando você se destaca, todo mundo vai te seguir para querer tentar alcançar o mesmo que você tá o mesmo sucesso que você está tendo. Eh, e aí os benefícios de se trabalhar com o designer e com o modelista 3D de joias. O papel do designer é ele conseguir traduzir a mensagem que você quer passar para o seu que é relacionada ao seu consumidor final, para um desenho de joias, né, usando elementos, usando símbolos, trazendo uma conexão, visual com também preocupado com a parte de custo, né, para não sair muito fora do custo que você está acostumado a trabalhar, na verdade o ideal é ser mantido dentro do mesmo custo, então você vai ter ali talvez uma limitação de espaço para trabalhar a quantidade de detalhes, mas é possível, né, e
o designer ele vai conseguir juntar essas informações, então, do físico, dos elementos visuais, junto com a parte do custo de produção, deixando ali dentro do custo que está acostumado, olhando também para a parte de conforto de uso, né? A parte de ser uma peça confortável de usar, ou se é um brinco mais pesado, né? Ter uma preocupação de colocar o pino um pouquinho mais para baixo ali, para quando a orelha estica, não ficar aparente, sabe? O brinco ficar Uhum. tampando um pedacinho da orelha. Então, são todas conexões estéticas, visuais e de conforto que o designer vai conectar junto com você, unindo esse sentimento, o desejo que você quer passar na venda, que já está relacionado lá na frente na venda. Então, entenda que quando você vai falar com o designer, você já tem que ter em mente o que você quer passar, para você conseguir passar a mensagem para o designer e ele começar, a partir disso, a fazer uma busca e construir para você através de elementos, representações, símbolos. A parte da simbologia, quando o designer é mais aprofundado, ele usa muito, porque a simbologia está no nosso inconsciente e ela vai ser aplicada na peça e vai trazer esses sentimentos, né? Vai mexer com essa parte emocional da pessoa. Eu falei do conforto, a parte de acabamento das peças também o designer pode se preocupar, a qualidade de acabamento, como que vai ser por dentro da peça, vai ter alguma coisa especial ou vai ser um acabamento simples? E aí tudo isso, gente, é você olhar com aquele intuito de isso está dentro dos custos que eu costumo trabalhar de peça ou não? Tá? Porque pode ser que vai fugir. Pode ser que tem peças que você vai querer desenvolver que se ela fosse feita separado para ter uma montagem na produção, o acabamento ia ficar muito mais bonito, só que vai encarecer o custo de produção. E aí, Uhum. se sai junto, beleza, funciona, só que não fica um acabamento ali na parte do polimento, às vezes ficam uns cantinhos ali que não fica o perfeito quanto poderia, e vai diminuir o custo. Então, você tem que olhar para a sua realidade ou para o que você quer alcançar para começar a fazer um plano e trabalhar nesse desenvolvimento, porque investimento em design, ele não é barato, só que ele compensa muito o resultado final, porque é onde você vai alcançar vendas que você não está alcançando no momento, porque está numa paradeira, né? Não é uma paradeira a palavra, você está num degrau ali e não consegue sair dali, entende? Uhum. Não, muito legal. Então, E completamente. Essa semana a gente estava olhando umas peças aqui que chegou aqui na empresa, aqui na Galvânica, e aí era uma pulseira, não sei se você já viu, uma pulseira toda microcravejada em zircônia, né, em alta fusão, e é uma pulseira que na ponta ela é uma cabeça de cobra. E aí ela faz assim o desenho da cobra, assim, mas, cara, muito bonita, assim, os detalhes da pulseira, coisa mais linda. E aí chegou um cliente nosso ali e falou assim: Nossa, Gustavo, eu queria essa pulseira aqui, porque ele olhou lá na mesa, né? Eu queria essa pulseira, cara. Eu tô procurando por tudo e não acho. Já fui para todo lado, já falei com todo mundo e tal, 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 tal. Não tem. Falei, cara, olha, vou te dizer. Eu acho que isso aqui provavelmente deve ser uma coisa bem exclusiva, porque, bem exclusivo. porque se você já não achou, já procurou por tudo e foi em grandes fornecedores que a gente conhece que era bem provável de ter, de tanta peça que tem, né, em grandes importadoras. E não tinha, os caras não tinham, nunca nem tiveram a peça. E então até uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, esse design que eu tô te perguntando porque eu tô aprendendo um monte de coisa aqui também, tô já tendo umas ideias doidas aqui para implementar nas nossas coisas Pode aqui. perguntar. E, e assim, ó, quando fala do design, se eu quiser fazer, por exemplo, essa peça, que aparentemente é uma peça que foi fabricada na China, aparentemente, pelo tipo dela e tal. Se eu quiser Provavelmente. pegar uma peça, fazer né, um design específico de um produto e fazer ela no Brasil, mas eu fazer essa peça em microcravação, toda de zircônia, fundida, por exemplo, né, em alta fusão, para ficar uma peça fina mesmo, sabe? Padrão ouro, assim, aquela peça incrível. Isso tem como ser feito também fazendo isso aqui no Brasil? Sim e não. Tem como, só que tem alguns aspectos do trabalho internacional que a gente não tem aqui. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha fábrica de joias na China. Foi um contato exterior, eu fui ser intérprete dele aqui em São Paulo para ver se ele conseguia fazer algumas conexões. Não deu certo por conta de custo de importação e tudo mais. E eu entendi. E lá, a parte de cravação deles é feita na mão.
Então Uhum. a cera, a finura da garra ali, a espessura da garra, a gente não consegue usar aquela espessura de garra, porque a gente tem a etapa da borracha. Se a gente fizer direto para a fundição, a prototipagem para fundição direta, que aí pula essa etapa da borracha, a gente consegue, vai ter que ser a cravação na mão, ou até pode testar ali no material da própria prototipagem, se ele for resistente, né, se ele for maleável, que eu não sei te explicar muito bem isso, é muito mais novo nessa parte da resina para fundição direta, mas talvez a gente tenha ali alguns testes e custos que a gente não consegue alcançar, ou Uhum. comparado à produção deles. Eu tive uma cliente, né, usando aqui como exemplo, ela veio com um anel, gente, um anel maravilhoso, todo cravado, comprou no exterior. Aí a peça pesava 4,5 gramas, completamente cravada, pedras de vários tamanhos diferentes. Primeiro, primeiro empecilho, né? Na modelagem, eu tenho que respeitar os padrões mínimos de produção. Então, já estava começando a trazer um pouquinho de diferença visual por conta das garras e da cravação, que aqui é de um jeito e lá fora eles conseguem de outro. Depois chegou na parte do peso, eu estava conseguindo chegar em 7 gramas, 7,5 gramas, com todos, depois dos cortes das pedras, né, e tudo mais. E aí estava fugindo muito do que a cliente é uma cliente minha que vende para cliente final, mas ela não tem o conhecimento de produção. Então, pegar uma peça do exterior, uma peça importada, e tentar reproduzir aqui é possível, só que vai ter umas pequenas diferenças no visual da peça, principalmente na cravação, por conta das nossas limitações tecnológicas e de mão de obra. Na China, eles cravam na mão, é uma fileira, né, um galpão enorme com um monte de gente cravando, e a cultura deles não conversa, né, aquele trabalho super focado, né, que não tem aqui no nosso país, é diferente, né, então o resultado disso é outro, e lá eles têm maquinários, muito mais tecnologia, a tecnologia demora um pouco para chegar aqui, né, Sim, o Brasil sempre demora mais, né? E isso demora. aí eu está lembrando bastante, porque, nossa, olha o tanto de tempo que faz que tem essa importação. Mas você vê, né? A gente falando, entrando um pouquinho mais outra linha de raciocínio, a gente está passando por um momento hoje econômico em que a gente está com o dólar baixando, né? Dando uma boa despencada aí nos últimos dias, últimas semanas. O preço do ouro ontem fechou a 298, um patamar que não chegava há bastante tempo, mais de 3 meses Nossa. que não ficava menos que R$ 300. Então, assim, e existe uma expectativa também do mercado de baixar ainda mais por conta que está vindo muito investimento para dentro do Brasil, né? Por conta de taxa de juros e tal, que está alta para quem faz investimentos. Então, existe uma possibilidade de continuar baixando. E aí isso é uma coisa interessante, porque se eu posso também produzir o meu design aqui no Brasil e mando para a China, por exemplo, para produzir lá e faço esse trabalho, né? De repente, esse custo ele melhore também, né? De você conseguir fazer esse. Né? Obviamente, esse é um tipo de investimento que demanda um investimento maior, é uma energia maior, mais tempo também para fazer o design, produzir e tal, mas seria uma possibilidade também, né? Uhum. É uma possibilidade também. Esse cliente, quando ele veio, ele queria vender as peças aqui, né, para lojista ou para fábrica mesmo, sabe? Porque o custo da produção deles em ouro e diamante ficava mais em conta do que a nossa. Só que quando chega na alfândega, aí vai tudo por água abaixo. A Uhum. hora que chega para fazer a parte dos custos, né, da importação das peças, por ser bem supérfluo, aí o custo é muito elevado, aí compensa produzir aqui mesmo, entendeu? Então, essa parte tem que ser muito bem estudada, né? Até para a Uhum. gente poder deitar a cabeça à noite no travesseiro e dormir, né? Então, tem que ter muitos cuidados ali nessa parte da importação. E Legal. analisar se compensa, né? Sim, tem que avaliar os custos, né? Por isso que eu falei do dólar, porque se continuar, se cair Assim, mais, né, a gente de repente começa a compensar também esse trabalho e tudo mais. Mas show de bola. E também uma coisa que eu queria te perguntar, em relação ao período, esse prazo, por exemplo, do design, né? Isso, assim, vamos considerar aí, sei lá, uma coleção média, assim, sei lá, né, sei lá, umas 30 peças, por exemplo, uns 30 modelos diferentes. O que seria de prazo que a gente conseguiria hoje para fazer um trabalho de coleção, assim, de desenho?
Olha, eu não costumo trabalhar muito com essa parte de coleções tão grandes assim, mas com a Uhum, experiência que eu tive com grandes marcas, eles começam 1 ano de antecedência, com menos peças. Porque tem toda uma parte de você do designer, ele ter tempo para realmente trabalhar em cima daquela criação, e aí entra outra coisa, tá gente, os profissionais de uma grande marca são contratados, então é salário fixo. uhum, Diferente de você ir contratar um profissional freelance, né, que vai prestar o serviço para você, então ele tem o interesse de te entregar o mais rápido possível, ou ele vai te cobrar por hora de serviço para compensar o trabalho, a dedicação dele em cima da sua coleção, tá? Então são coisas que vocês têm que entender aqui do mercado para entender o que é melhor para você. Então, assim, o designer ter tempo de realmente criar uma coisa diferente, que se comunica com o que você quer, depois que a peça, o desenho da peça está pronta, vai para a parte da modelagem, aí vai para a produção, pode ser que a produção tenha algum imprevisto, pode ser que algum detalhe da peça não dê certo na modelagem, aí tenha que voltar para remodelar. Então, até os imprevistos têm que ser considerados para você colocar uma data de lançamento. Depois da parte de produção, se você é uma marca que vai querer trabalhar foto, história da peça, né, o storytelling, contar trazer ali essa coisa de sentimento para a peça, tudo isso vai precisar de tempo. Você vai usar uma uhum, modelo para tirar foto, qual a mensagem você vai querer passar nessa foto? Então, tudo isso vai precisar de um estudo, entende? Então, uhum. não é do dia para a noite. Eu digo assim, ó, pelo menos 6 meses. E para 30 peças eu acho que é pouco. Que legal, que legal. Eu imaginava isso, eu imaginava uns 6 meses, assim, de começar a fazer o trabalho e conseguir lançar, digamos, né? Mas muito bom, mas é tudo aquilo que, digamos assim, que ele tem bons frutos, tudo aquilo que gera resultado Leva tempo. leva tempo, né? Aquilo que é rápido demais é bom, por um lado, que você tá aqui, papum, né? Uma urgência, ó, vou começar a vender semi-joia, vou comprar pronto, pá, pá, show de bola, ganha dinheiro. Mas chega um estágio, um momento do negócio. Eu sempre falo assim, André, aqui existem 4 estágios de um negócio de semi-joias. A gente tem o estágio de introdução, que é quando a pessoa está começando, começa a revender, tem a ideia do negócio, pô, vou começar a vender e tal. Então eu tenho a introdução, ela inicia ali esse trabalho. Depois eu tenho a parte do crescimento, que é quando ela já, opa, eu já entendi que é assim que faz, que trabalha, então agora eu vou começar a crescer. Então ela investe um pouquinho mais, e começa a entender de fluxo de caixa, de produto, público-alvo, marketing, e começa a entender sobre os pontos do negócio, que são 5. Depois que ela entendeu, começou a passar pela fase do crescimento, ela chega numa fase que eu chamo de maturidade do negócio, que agora ela fala assim, é igual uma pessoa adulta, né? Tem a fase bebê, criança, depois adolescente, e ela fica adulta. Quando ela fica adulta, ela fica mais estável dentro do negócio. Ela para com essa doideira de, meu Deus, eu preciso achar a bala de prata, eu preciso achar, sabe, esse negócio de querer ficar rico do dia para a noite. Normalmente a pessoa para com isso. Ela entende que isso é utopia. Pode acontecer, pode. Você pode acertar lá um negócio de um ano você ficar multimilionário. Mas isso aí é uma coisa fora do Fora da padrão. curva. É, fora da curva. E tem o último estágio, que é o estágio da estabilidade, que é quando ela ficou madura, agora ficou estável, e ela diz assim, nossa, agora tá bom para mim. Pô, eu tô com o meu negócio desse jeito, tô faturando assim, organizei desse jeito e tá bom, tá estável, não vou mexer mais, né, com essa questão, não quero mais crescer, eu não quero mais me incomodar e nem nada. E por que eu tô falando isso? Porque essa questão de você ir para o design 3D, por exemplo, de você, né, igual hoje a gente montou uma galvânica para banhar os produtos, um próximo passo seria justamente esse. Você começar a desenhar e você começar a desenvolver as coleções e aí começar a criar um marketing, um storytelling em cima de cada coleção. Então, de repente, você lança. Aí, às vezes, o pessoal pode pensar assim: nossa, mas 6 meses, um ano é muito tempo. Mas é questão de programação, tudo é programação. Se você começa hoje, você fala assim: a minha primeira coleção própria eu vou lançar daqui 6 meses. Você se organiza agora, e entende todas as etapas, e daqui 6 meses você lança a primeira coleção. Depois que você fez o desenho e mandou para produzir, você já vai começar a produzir a coleção a próxima coleção, que talvez vai ser lançada em 9 meses, não em 6, por exemplo.
ou você vai ter mais profissionais, você vai, enfim, né? A coisa vai entrando num processo É, produtivo ali, que a coisa vai acontecendo. Então, eu te perguntei justamente por isso, porque às vezes a gente é muito ansioso, né? Às vezes a gente quer para ontem, a gente quer, nossa, mas cara, olha para o natural da vida, né? Olha para um bebê. O bebê leva 9 meses para nascer, 9 meses, não é 3 dias, 5 dias, igual tem alguns animais. Às vezes você pega animais que em 10 dias nascem, são animais que a vida inteira dele leva 1 ano, meses, por exemplo. Por quê? Porque o processo é muito rápido, é rapidinho a incubação. Se você pega um mosquito, sei lá, o mosquito é dias a vida de um mosquito, uma abelha é dias a vida de uma abelha. E porque nasce muito rápido. Então, tudo aquilo que demora para nascer, eu vejo como algo bom, como algo mais saudável, duradouro. mais duradouro. Exatamente, porque a pessoa está tendo uma visão de longo prazo, né? Você não vê a Vivara falando assim, ah, não vou mais lançar coleção. Você não vê por quê? Porque não pode mais parar de lançar coleção. Não tem mais Não tem como. não tem mais essa possibilidade. É muita gente que depende de uma empresa daquele tamanho. É muita gente trabalhando, não tem mais como parar. Não tem mais. Só se caiu uma Só se bomba eles dentro. quiserem parar. Eu acho que isso não vai Mas acontecer. não vai acontecer. Dentro né, usando ali a Vivara como exemplo, ela tem o setor de joias, né, em ouro, e o setor de prata, que também é joia, e fica com a Marina, né, que ela é representante atual, né. Então são públicos diferentes, conversas diferentes, mas o planejamento é igual, assim, o prazo de planejamento para lançar uma coleção para um público ou para outro é o mesmo, o cuidado com o lançamento, com a mensagem que quer se passar, toda a conexão ali de cores, com tudo, sabe? Até as cores das pedras, assim, é muito minucioso. E é muito bonito, né? Porque isso, eles estão onde estão, né? Desse tamanho que eles estão, por conta desse investimento. E essa coisa que você falou da ansiedade, a gente é muito ansioso, só que para uma construção de uma coleção que precisa passar por teste, por produção, que não depende de uma pessoa só, depende de um setor inteiro produtivo, essa ansiedade ela vira um estresse. Se sair as coisas erradas e você estiver perto da data de lançamento, menino, que você não compensa. É bom começar ficar um pouco ansioso porque parece que vai demorar, mas ver as coisas acontecendo e na hora que aparece o imprevisto, beleza, eu tenho tempo para corrigir, vamos corrigir, entende? E até quando as coisas são feitas numa pressão muito grande, a possibilidade de erros geralmente aumenta, né? Então, Uhum, às vezes não é tão interessante assim. Às vezes não, né? Não é tão interessante assim. Esse é o com meu ponto de certeza. vista. Porque todos os profissionais envolvidos vão ficar loucos. É isso que acontece. E se tu tem muita coisa terceirizada, você não vai, às vezes, conseguir dar esse gás que você precisa lá no final, porque Então, né? chega lá, tem fila no banho, tem fila na Exato. produção. Às vezes a produção que você gosta, porque eles têm um acabamento caprichado e tudo mais, eles têm 1 mês e meio para começar a produzir suas peças. E aí? Uhum. E aí você diz, 6 meses é pouco? É muito? É Não é nada. Aí muito. você começa a ver que é até rápido, né? Vai passar e você não vai ver. Exatamente, quando você viu. Mas isso é o legal, isso é legal. E quando você vê o negócio pronto, você diz, uau, foi eu que fiz essa parada. Isso aqui, nossa, é do meu negócio, é da minha marca. Né? O sentimento da realização, ele é muito gostoso, muito bom. E eu queria te perguntar também o seguinte, quais que são os processos é, dessa modelagem 3D? O que é feito, assim, ó, na verdade o processo é desde a modelagem, digamos assim, até o início da produção, né? Esse passo a passo. Como é que acontece isso aí na prática? Depois que passa pelo designer de joias, é onde ele vai construir toda a parte visual, estética da peça, até trazendo ali a construção do desejo de marca com alguma história até, né? Aí ele passa isso para o modelista 3D. O modelista 3D, ele vai trabalhar principalmente olhando para a produção. Então, como eu vou tornar essa peça possível de ser produzida, até falando um pouquinho aqui dos benefícios do serviço, né, do modelista 3D de joias, é, é, ele vai olhar para a construção dessa peça dentro do processo produtivo, procurando uma solução para que diminua o custo de produção ou para que aumente a qualidade final da peça, dependendo do objetivo do cliente,
igual eu expliquei, né, às vezes você vai melhorar a qualidade, mas vai aumentar o custo, ou diminui a qualidade e diminui o custo, né, então fica meio páreo ali. Eh, Ele vai pensar em olhar também para a parte, funcional, né, de conforto da peça, né, então tem alguns limites que a gente tem que respeitar, e vai olhar para aquela peça tentando fazer aquela peça funcionar 100% para aquela produção escolhida. Isso é um ponto importante de ressaltar, porque cada fábrica, ela tem uma tecnologia diferente disponível e a tecnologia ela tem limitação. Então tem tecnologia mais nova que elas conseguem trabalhar com espessuras muito finas. Tem tecnologia um pouco mais antiga que não. Então tudo isso tem que ser olhado dentro daquela fábrica que foi escolhida por você, que é o dono da marca, para produzir, e o modelista ele vai ter um contato com essa empresa. Então, ele vai fazer uma intermediação, vai falar de uma forma muito técnica com a fábrica, para conseguir fazer o seu design dar certo nessa fábrica sem você ter custos excessivos de teste ou de erro. Tá? O papel do modelista é ele tentar evitar erros para você, facilitar o processo de produção para a fábrica, para quem está na fábrica, mesmo que não seja um funcionário seu, e fazer essa conexão para ir para frente, né? Então, quando eu recebo o desenho, eu vou começar a pensar em como eu vou construir isso dentro do programa que eu trabalho, que é o Rhinoceros 3D. Vou trazer ali a questão do tamanho das pedras que você vai usar, o padrão de cravação que foi escolhido junto com o designer, ou se não foi escolhido, né, eu vou fazer sugestões de cravação, o que, que fica mais caro, o que, que fica mais barato, né? Então, são algumas informações ali também relacionadas a custos que eu, Driele, eu costumo trabalhar com o meu cliente trazendo esses pontos, tá? Não é todos os designers e nem todos os modelistas que vão trazer esse conjunto de coisas que eu passei aqui para vocês. Então, a partir do momento que eu fiz o 3D, que o 3D está pronto e foi aprovado pelo cliente, aí eu passo para a prototipagem, que torna isso físico, né? E aí vai para o processo de produção, que pode ou não passar pelo processo da borracha, que seria o molde permanente, aí vai para cera, cravação na cera, aí vai para o tubo de gesso, não, a preparação da árvore, né? Aí vai o gesso, vai para o forno, endurece o gesso, derrete o metal, e até chegar na parte dos acabamentos. Eu acho que para muita gente, eu não sei o quão familiar é o processo de produção, né? E dentro de cada um desses setores tem diversos outros profissionais ou tarefas ali para um mesmo profissional, né? Para cada etapa dá certo. Eu gosto de falar que a joia e a semi-joia é um produto muito bruto e delicado ao mesmo tempo, né? É, Porque tem exato. processos brutos e às vezes o processo precisa ser delicado, dependendo do que a gente fala, e aí se torna uma peça final única. Que legal. E aí entra toda essa questão da terceirização, né? O pessoal que está Uhum. assistindo a gente aqui, ó, aí você vê como vale a pena terceirizar a fabricação. Como você montar a própria fábrica é uma baita de mão de obra, é uma baita, uma quantidade gigantesca de profissional que você vai precisar para desenvolver isso, né? Então vale muito a pena. Para quem vende o produto lá na ponta, né? Tudo que você conseguir terceirizar é melhor, né? Principalmente até o negócio, né? Você ter um negócio grande, digamos assim, com um grande faturamento que consiga valer a pena você investir nisso. Eu falo sempre assim: qual que é o grande lance? Qual que é o segredo de qualquer negócio? É você ter demanda. É isso. A partir do momento que você tem demanda para atender, você consegue ir indo mais fundo dentro dos processos de fabricação de qualquer produto, de qualquer negócio, né? Isso desde uma lanchonete, uma loja de roupa, a qualquer coisa, qualquer coisa. Então você começa como? Vendendo. Você começa Uhum. construindo demanda, depois você vai vindo. Pô, tô vendendo aqui tantos por mês, tantos mil, agora eu já consigo comprar mercadoria bruta pronta e mandar banhar. Opa, legal. De repente, agora eu consigo dar mais um passo nesse processo. Eu consigo, sei lá, começar a terceirizar alguma produção. Opa, agora eu já estou com um faturamento bom que eu consigo montar um banho. E aí você vai descendo, né, nessa cadeia. Até um dia, quem sabe, para quem tem esse sonho, né, Tem quem uma sabe ter fábrica uma completa. fábrica completa fazendo todo o passo a passo aí, né? Isso é algo interessantíssimo aí de se entender. Mas, cara, muito legal. Pessoal, vocês estão gostando da live, gente? Digita no pessoal
do Instagram aqui não consegue comentar porque fica desativado. Mas o pessoal do YouTube consegue. Inclusive, quem tá no Instagram vem pro YouTube, gente. Vocês estão gostando da live? Tem uma pergunta aqui, eu acho que aí é você que vai saber responder melhor. Qual a quantidade mínima de peças para produzir? Eu não sei se é para produção ou se seria para criação, Ana Maria. Eu acho que é para produção. A pergunta dela foi na hora que a gente estava falando sobre terceirizar as mercadorias, né? E aí, assim, ó, eu acho que vai depender muito de fábrica para fábrica, né? De uma para uma. Eu já vi fábricas que pedem 1.000 peças por modelo, já vi outra que pediu 200 peças por modelo, né? Então, vai depender. Eu acho que quanto mais você fizer, menor vai ser o teu custo. Quanto Isso, menos você fizer, maior vai ser o teu maior vai custo, ser o custo. né? Agora, tem pessoas que fazem poucas? Tem. Por exemplo, eu tenho um fornecedor nosso aqui, eu não desenho a peça ainda. Depois de conhecer, vou começar a desenhar. Mas eu não desenhava a peça até agora. Mas é um fornecedor que eu tenho que ele. Inclusive, ele foi hoje ali na Galvânica. Eu mando para ele mais um modelo, né? Eu pego uma foto de um produto e falo assim, cara, eu quero um negócio parecido com isso aqui. Ele vai lá e dá os pulos dele lá e ele faz. E me entrega. Como que ele faz? Não sei. Eu nunca fui na fábrica dele que não morava aqui em Limeira, mas agora eu vou. Então, mas ele faz pouco. Pouco que eu digo é tipo 30 peças, 40 peças, 50 peças. Ele faz uma quantidade menor. Então, acho que o caminho é mais ou menos esse aí, né? O caminho é mais ou menos esse. Nessa parte, né, de contratar a fábrica que vai produzir e tudo, no começo, é provável que às vezes a gente até chegue a trabalhar com ourives mais exclusivo mesmo, sabe? Só que aí tem a questão do custo, aumenta. Então, você vai ter que repassar esse custo, né, com lucro para o seu cliente, para você ter lucro ainda, né? Só que é devagar, né, gente? Não é do dia para o outro, né? Tem que ter paciência para essa construção, fazer um planejamento adequado, vai um investimento considerável nisso, só que dá retorno. Só Uhum. que tem que ter um plano para não jogar dinheiro fora. Né, mirando lá no objetivo, no resultado final. Então, é com calma, às vezes você não vai acertar na primeira vez, às vezes o design que você pensou, a mensagem que você tentou passar não foi da primeira vez aquele impacto que você imaginou, né? Então é aos poucos que você vai, porque são muitas áreas ali que se conectam, né, para falar de uma diferenciação de marca dentro de uma coleção ou dentro da sua própria marca, né? Então é um trabalho que você começa devagar, com paciência, vai crescendo isso, vai melhorando isso com o tempo. Sim, com certeza. É um trabalho, um passo a passo, né, que vai sendo executado. E aí, Adriele, o que eu queria te perguntar também é o seguinte: cuidados para contratar esse profissional, o designer 3D, talvez a fábrica também, se você tiver alguma dica também em relação a isso, acho que ia ajudar bastante. Assim, para qualquer profissional dentro do nosso setor, quando você for procurar, eu vou falar do designer e do modelista em específico e para um geral, tá? Porque para o designer, você tem que saber se ele tem os conhecimentos adequados para atender o que você está querendo passar de mensagem, né? Então, o quão aprofundado ele é nessa parte de entender que ele está trabalhando com uma peça que vai para venda, que tem um custo máximo que pode chegar a peça, que além disso ele tem que conseguir traduzir a mensagem que você quer passar ali nos símbolos, então você tem que fazer uma pergunta para entender como é o trabalho desse designer, para ele explicar para você como que funciona o desenvolvimento da peça e da coleção. Então, se ele vier com uma resposta muito superficial e falar assim, você vai me passar o tema e eu vou desenvolver as peças, já fica um pouco preocupado porque talvez você não vai ter um resultado tão profundo. Né? Porque o ideal é ele falar aqui, você vai me passar um tema, a gente vai conversar sobre os seus objetivos de venda, né? Os seus objetivos, como que você quer atingir o seu cliente, ou se você está querendo atingir até um cliente novo que você ainda não trabalha, também tem essa opção, né? Então, a partir disso, eu vou fazer um estudo nessa área, né, a partir das mensagens que você quer passar para desenvolver a peça. Então, esse seria um profissional mais especializado nessa parte do desenvolvimento de joia para passar a mensagem na marca, tá? O modelista 3D, ele vai pegar a ideia pronta e passar para o computador, olhando para as questões da produção, igual eu expliquei. E aí,
tanto o designer quanto o modelista, uma coisa importantíssima é você fazer um contrato de confidencialidade. Pergunte já para ele: você trabalha com sigilo para as peças? Porque eu já tive casos aqui em Rio Preto, eu trabalhava para uma fábrica, ela trabalhava com vários freelances de design e modelagem. Na verdade, era mais ou menos os dois no mesmo pacote, né? A mesma pessoa, designer e modelista. E eu cheguei lá, tava um clima muito tenso, eu percebi, eu falei, gente, tá tudo bem, né? Porque tava um clima tenso na sala, eles eram em dois. E aí eles falaram, Adriele, a gente chegou em São Paulo para vender nossas peças para as lojas e eles já tinham comprado todas as peças iguais. Porque um outro modelista que a gente trabalha vendeu para mais de um cliente, mais de uma fábrica, né? E a Uhum. fábrica ela vai para o local vender para as lojas que já são clientes fixos, né? Chegou lá eles já tinham comprado todas. Então imagina o tempo, o dinheiro perdido naquela produção. Nossa, complicado. Isso é complicado, Nossa, hein? imagina a frustração, né? Eu senti a frustração no ar, né? Então você imagina, não é só o dinheiro, né? Envolve tanta coisa. Né? E para quem é empresário, né, a gente sempre tem que olhar para o dinheiro. Então, nossa, é complicado. Enfim, então você tem que cuidar com essa parte do sigilo, né? Veja se a pessoa tem esse sigilo, faça contratos, mesmo que for um contrato simples, de sigilo, peça um tempo para que eles divulguem, né, o que eles fazem, porque geralmente o designer de joias e o modelista, eles precisam divulgar o que eles fazem, só que não precisa ser agora. Eu tenho clientes que me pedem um ano para mim mostrar um render do que eles lançaram, que a coleção já foi lançada, já passou, já foi depois do lançamento, tá? Um ano depois do lançamento, depois de chegar no mercado para o cliente final. Então, e aí eu acabo tanto esquecendo que eu quase não posto render, né, de peça que eu faço. Mas, enfim, então, tratar essa questão do sigilo e também com as fábricas, tá? Também com as fábricas. A partir da prototipagem, você tem que ficar, né? Todas as etapas, se você vai trabalhar com funcionários, com profissionais terceirizados, essa conversa precisa acontecer sobre sigilo, sobre não liberar o modelo para outros profissionais, não mostrar o design para outros profissionais, nem o desenho na tela, nem a peça pronta, nada. É muito importante. Borracha geralmente também costuma ser separado depois da prototipagem. Então, se você quer fazer um lançamento de uma coleção e não ter uma surpresa de chegar e ter uma coisa muito igual ou muito parecida já no mercado, é, é, é ter essa conversa que é um pouco difícil com todos os profissionais do setor que você vai trabalhar junto, tá? Que Aí depois legal. que eu boto na internet, Ah, depois que tá no online, não tem mais dono, né? não tem. Não tem mais Mas dono. pode pensar no registro de peça, né? Só que é muito custoso, assim. Eu vejo como nem as grandes marcas fazem isso É, isso aí é tipo para registro todas. de É o registro registro intelectual de alguma coisa que tu escreveu. Isso É o aí, cara. registro industrial da peça, né? Se ela realmente for única, se for um design único que não tem, que eles fazem uma busca para ver se realmente é uma peça única, você pode registrar a peça, e aí, se alguém copiar, se alguém e vender, você vai ganhar comissão em cima, né? Você vai ganhar custo, pode processar ali aquela empresa que fez essa parte da cópia. É igual o registro de marca, né? Uhum. Então, usou o mesmo nome para vender, você pode cobrar e ganhar em cima. É, só que dá trabalho, né? Demora muito. Eu não entrei muito nessa parte, não, para falar a verdade. Só que é uma possibilidade, né? Sim, é importante demais. Nossa, tudo isso realmente faz muito sentido, porque não adianta só eu fazer, né? Eu sair fazendo e não cuidar da minha retaguarda, né? Que também é importante, né? Normalmente as guerras elas se perdem na retaguarda. A pessoa está tão preocupada em atacar que esquece do flanco esquerdo, flanco direito, é dali que vem o bombardeio e a coisa dá ruim, né? Então isso é muito importante. Contratos, registro de marca, tudo isso aí é coisa muito, muito importante para a coisa não ter problema lá na frente, né? Problemas futuros quanto a isso. Mas, Adriele, nossa, muito legal. Deixa eu ver, eu estou pensando aqui em mais alguma pergunta, mas para mim está tudo muito bem claro, eu acho extremamente bem pontuado. Não sei se você tem mais alguma coisa que você acha que é pertinente de a gente trazer, de a gente falar em relação a isso? Ó, Ou. ali a Ana Maria está perguntando sobre modelo de contrato.
Aí eu queria entender, Ana Maria, se é contrato com os profissionais, né? Se você for contratar um designer, um modelista, ou se seria um contrato de, eu não sei se você, provavelmente pelo seu público, né, Gustavo? A maioria que vai ser, vai trabalhar com a venda de joias e semijoias, né? Isso, a maioria sim. Então, assim, vou falar do contrato, aí se não for, Ana Maria, você me faça aqui, fala aqui no chat que eu respondo a próxima, tá? Assim, o contrato com o profissional, né, de você comigo. Então, a gente vai determinar uma quantidade de peças e de trabalho, né, uma quantidade de peças que você vai fazer. Na parte do design, eu não como eu não faço muito, eu não sei te explicar como que é o contrato deles, mas o que eu conheço, assim, por cima, tá. Na parte do contrato com o designer de joias, é que ele vai, determinar uma quantidade de peças, de opções que ele vai te entregar dentro do valor que você combinou. Dentro desse valor, talvez esteja inclusos algumas alterações, algumas mudanças ali nas peças, ou dependendo da alteração, dependendo do que for combinado, né, pode ser um valor à parte do que já foi acertado, tá? Agora, o contrato com o modelista, aí eu vou passar como eu trabalho. Se for uma peça única, geralmente eu trabalho com um contrato informal mesmo, de boca, 50% do valor para iniciar a modelagem, 50% para entregar o arquivo. Você vai ter direito a render, eu te explico, né, tudo que está incluso ali no serviço. Então, inclusive, na hora de contratar, é importante olhar isso, né? Um dos cuidados, né? O que está incluso no seu serviço, o que está incluso nesse preço que você está cobrando. É, o designer, ele tem essa questão de te trazer opções em cima do tema que você quer, né, das mensagens, e te explicar isso na hora de te trazer, de te apresentar o que ele criou. O modelista já vai pegar tudo pronto. Então, ele vai trazer a construção 3D funcional para a parte da produção. E aí, se dá um problema na produção, tem que ver de onde veio o problema, tá? Porque às vezes se dá problema na produção, pode ser dois casos: ou é um erro do modelista mesmo, ou é alguma falta de informação da produção. Eu já trabalhei pela primeira vez, primeiro contato que eu tive com uma produção, eu perguntei para eles se a peça ia ser cravada na cera ou no metal. Eles me falaram que ia ser na cera, eu fiz a modelagem 3D toda para cravação na cera e chegou lá no final, eles falaram que ia ser cravado no metal. Eu falei: "Então, mas vocês me passaram que é na cera". Aí parece que é uma coisinha simples que não muda nada, só que para o 3D muda tudo. Então, assim, é toda uma construção de acordo com o processo de produção que vai ser feito. Né, Uhum. a modelagem 3D, ela parece muito simples, só que uma coisinha que muda na produção vai fazer o 3D dar errado, tá. Então por isso que eu falo para quem é modelista olhar muito para isso, né, saber o que conversar, o que perguntar, entender a produção, conversar com a produção, mesmo que, sabe, é um trabalho que é importante para o meu trabalho dar certo, para o meu cliente ficar feliz e para eu continuar com o nome no mercado. Então, olhar para isso e aí no contrato entender, né, o que está incluso no serviço do modelista. E se for, eu falei de peça única que eu faço contrato informal. Se é coleção, aí eu já faço um contrato por escrito, aonde eu vou determinar prazo de entrega, onde eu determino um pouquinho mais ali, nessa questão da modelagem, né? Qual é o seu papel como cliente, porque às vezes eu preciso ir tirar uma dúvida com você, se você demora muito para responder, vai atrasar o meu processo de produção aqui, e aí vai atrasar o seu consequentemente, né? Então eu gosto de deixar esses pontos bem claros para o cliente final. O que mais? A parte de alterações também eu gosto de deixar claro, né, em relação às peças. Então, dependendo da alteração, nem tem custo. Se é uma coisa simples. Só que se você olhar a peça, não gostar de muita coisa, quiser mudar muita coisa, para mim, que é modelista, eu vou ter que reconstruir a metade da peça do zero. Na verdade, não tem que reconstruir metade, né? Vou reconstruir a peça. Vou fazer uma nova, né, em cima das informações novas que você passou. Então, é uma outra peça que está sendo feita, que não foi usado, né, que você não gostou do resultado final, apesar de você ter visto talvez o desenho, a hora que você viu no 3D, que ali você vê o render, né, e você vê como se fosse a foto da peça, às vezes você olha e fala: nossa, não ficou nada do jeito que eu estava imaginando. Acontece, tá? Uhum.
E aí a gente tem que voltar no serviço. Então, todos esses pontos eu explico muito bem de acordo com o serviço ali do cliente e faço um contrato em cima disso, explicando certinho para ele dar um ok de que ele entendeu qual a parte dele de me passar informação. Eu tenho que ter o contato com a fábrica. Eu falo que se a fábrica passar alguma informação errada e der errado, né, não der certo o 3D lá na produção, não é culpa minha. Se for culpa minha, eu arco com. Esse é o jeito que eu trabalho, tá, gente? Eu pago o erro com novas modelagens, tá? Não pago em dinheiro, mas se for importante para você, eu acho que é difícil achar um profissional que faz isso, mas que o profissional arque com o valor financeiro. Eu acho que é complicado, porque eu vou deixar de pagar a conta do mês, né? Se eu fiz uma coleção muito grande para você, para devolver o dinheiro para você. Então, às vezes eu não consigo. Né? Então, Uhum. a forma que eu encontrei do profissional conseguir pagar o erro dele é: eu vou te pagar em serviço, tá? Legal. Então, seria esses cuidados, assim, para o contrato, né, e aí tá tudo muito. Eu gosto muito do WhatsApp, tem muita gente que gosta de conversar pelo telefone e tal, só que porque fica tudo registrado ali, o que foi combinado, você pode mandar tudo por escrito e pedir um ok, aí você pode mandar um PDF de uma forma mais formal, com o CPF, o CNPJ dos 2 lados, né, você pode, formalizar mais se você quiser. Vai depender do que vai te trazer mais segurança, né, como dono de marca aí, tá bom? Muito bom, muito bom. E uma outra pergunta interessante, ó, quantas peças, né, ou modelos, né, eh, normalmente se faz as coleções? Olha, eu já trabalhei com coleção única, assim, de pingente, brinco e anel, com uma versão de cada só, mas aquela. Por que que chama coleção? Porque as mesmas peças são de formatos diferentes, de formatos não, né, de tamanhos diferentes, mas contém ali as mesmas características. Então, uma conversa com a outra porque tem elementos iguais, né? Então, eu já fiz coleções pequenas, assim, de 3 peças, e eu já fiz coleções de 30 peças, todas elas conversando com o mesmo tema que queria ser passado naquela coleção. Então, vários anéis diferentes, vários brincos, vários pingentes, todos remetendo a um elemento único, tá? Então, não tem um mínimo. Tá? Vai depender do seu estudo de marca, do que você percebe que as suas clientes gostam de comprar, se elas gostam de comprar coleções completas, se elas gostam de ter um anel grande e um pequeno com aquele mesmo, um menorzinho mais delicado com aquele tema, né? Então vai depender aí de você estudar também o seu cliente, tá? Para Muito definir bom, isso. isso é legal, porque você pode lançar uma peça só, né, tipo um Uhum, brinco, pulseira, não, sei lá, um brinco, um colar e um anel, né, fazer aquele marketing bonito, aquela foto caprichada e começar por ali, né, isso é muito isso. bacana, você testa, né, para ver se você vai gostar também de trabalhar com coleção e tal, mas muito show, muito show. Mas, Adriele, olha, muito bom. Acho que vocês gostaram, gente, aí do nosso bate-papo. Digita no chat no YouTube aí. O Instagram acabou derrubando lá, não sei o que aconteceu. Deve ter dado algum erro na transmissão do Instagram, caiu agora há pouco. Mas vocês gostaram? O pessoal que está ao vivo aí, digita no chat aí. Quem estiver vendo, assistindo na reprise também, tá? Adriele, queria te agradecer pela participação. Eu acho que, na minha opinião, foi muito produtivo. Aprendi muita coisa. Sempre gosto desses podcasts, porque eu aprendo muito, né? Eu gosto sempre de me colocar na posição de aprendiz, que é assim que a gente cresce. Então, Então, nunca obrigado mais para de uma vez. A gente nunca para, nunca para. Né? E obrigado mais uma vez pela participação, tá bom? E a eu que gente agradeço. se vê mais. Gente, vocês querem mais um desse? A gente podia fazer um outro mais para frente aí, pegar uma parte aí, aprofundar, sei lá, a gente pode pensar em Dá. algo mais para frente. Então, vamos. Se o pessoal mandar mensagem e tal e falar o que quer, a gente faz sim, sem problemas. Show de bola. Então tá bom, minha querida. Grande abraço, tá? A Grande gente, a abraço. gente, a gente vai se falando. Boa noite, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo que participou. E é isso, a gente se vê por aqui. Me sigam lá no Instagram, Qual que é o teu Instagram? designer de joias 3D, tá aqui no meu nome, tá? Ah, É legal. Driele, @designer de joias 3D. Show de bola. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau.